Mais de 80 mil euros saíram das minhas contas no ano passado. Neste vídeo vou abrir o jogo, vou analisar publicamente as minhas contas e mostrar para onde foi literalmente cada euro, o que foi gasto e o que foi investido. Para além dos números, vou explicar a lógica por detrás de tudo isto e refletir sobre o que é que as minhas finanças dizem quanto à forma como escolho viver a minha vida aos 25 anos. Se é a vossa primeira vez por aqui, o meu nome é João Zoio, comecei a trabalhar aos 16 anos como comercial de telecomunicações, fui agente imobiliário e hoje tenho 3 negócios em conjunto com a Joana, a minha namorada: a Academia do Imobiliário, a Clínica do Crédito e a criação de conteúdo informativo neste canal sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais. Felizmente, entre eles, faturamos algumas centenas de milhares de euros, temos estruturas de custos muito leves e pagamos-nos um salário que nos permite comprar e vender uma casa por ano. Decidi fazer este vídeo porque no mundo das finanças pessoais houve-se imensa gente a falar sobre poupar e investir. Houve-se menos pessoas a falar sobre ganhar mais dinheiro, que é pessoalmente o tema que considero ser o mais importante no meio desta equação toda. Já sobre o que se faz com o dinheiro que se ganha no dia-a-dia, não só nos investimentos, mas nas despesas reais, é raríssimo. Isto cria a ilusão de que ser financeiramente responsável implica necessariamente viver como um monge, não gastar nada e guardar tudo para atingir a reforma o quanto antes. Hoje vou abrir este meu lado, que de monge tem pouco, porque diz mais sobre a minha relação com o dinheiro do que qualquer ideia teórica. Naturalmente que, sendo esta uma exposição do meu caso pessoal, não deve ser interpretada como uma recomendação, quer de investimento, quer de abordagem à vida. Não sou consultor financeiro e cada pessoa deve fazer o que sente que melhor se encaixa no seu perfil. A minha forma de ver a vida é simplesmente incompatível com a corrente de pensamento mais comum em Portugal, que é o armazenamento de dinheiro só por armazenar. O famoso poupa tudo agora para um dia, quando tiveres 65 anos, finalmente poderes viver. E depois nem se vive e parte-se para a próxima deixando cá tudo. Eu não quero que ter dinheiro para viver a vida quando me reformar seja o objetivo. Nem quero ter de deixar de trabalhar para viver a vida. Quero ir acrescentando valor, criando coisas e desenvolvendo projetos que me cativem. Para mim isso é a vida e não um castigo. Mas como construir tudo isto exige sacrifício e muito trabalho, sinto quase a obrigação de aproveitar o caminho enquanto invisto no meu futuro. As minhas despesas refletem exatamente essa filosofia. O dinheiro é uma ferramenta e eu uso essa ferramenta. Para perceberem os números que vou apresentar, é importante primeiro explicar como é que as minhas finanças estão estruturadas. Quanto às despesas, elas acontecem essencialmente a partir de 3 tipos de contas: as pessoais, as conjuntas com a minha namorada, das quais só vou contabilizar a minha metade, e as das nossas empresas, que não faz sentido abordar porque são outro universo independente. Nos investimentos, tenho uma divisão em 6 partes. Uma percentagem muito pequena alocada a metais preciosos como reserva de valor, outra pequena percentagem numa participação num fundo de capital de risco, o meu plano de poupança-reforma num banco tradicional que reforço religiosamente, ações e ETFs em plataformas como a XTB, o patrocinador deste vídeo, que se quiserem conhecer podem criar conta de forma gratuita pelo primeiro link na descrição. É a corretora que eu destaco porque junta o essencial numa plataforma super intuitiva e em português. Tem 0% de comissões na compra de ações e ETFs reais até 100 mil euros por mês, permitem comprar ações fracionadas, perfeito para se diversificar mesmo com pouco capital, e ainda pagam juros sobre o dinheiro não investido. Ou seja, até o saldo que está lá parado à espera da melhor oportunidade continua a render todos os meses. Relembro que ao investir o capital está em risco e que deve sempre ser feita uma pesquisa própria antes de o fazer ou de usar um serviço para o efeito. Por fim, os investimentos imobiliários, que são tipicamente feitos em conjunto com a Joana e que em 2025 incluíram as despesas relacionadas com a posse e com a obra da casa que comprámos em 2024, bem como o sinal pago no CPCV da aquisição de 2025, que só vai estar pronta em 2027. No total, saíram das minhas contas pessoais e da minha parte das conjuntas cerca de 80.352 euros, sendo que mais de metade foram investidos. Comecemos por aí. Nos investimentos mobiliários, essencialmente ações e ETFs, a minha regra para a contabilização neste vídeo foi considerar apenas posições que foram abertas em 2025 e fechadas até hoje. Ou seja, compras e vendas efetivamente realizadas. Não estou a incluir valorizações ou desvalorizações de posições que detenho, nem reforços de longo prazo que fiz e não vendi. A razão para isto é não querer misturar ganhos em papel com capital que foi efetivamente alocado e já liquidado no último ano. A única exceção a esta regra é o meu PPR, porque aconteça o que acontecer, é uma contribuição anual fixa para a qual não existe qualquer intenção de resgate antecipado. No total, foram cerca de 9.500 euros investidos em 2025, dos quais 5.576 euros foram na XTB, 1.924 euros noutras corretoras e 2.000 euros num PPR. Posso mostrar-vos até em que é que estes investimentos na XTB consistiram, ainda que não devam interpretar o desempenho passado destes ativos como uma garantia dos seus resultados futuros. Para isso, tenho de abrir a aplicação da XTB, ir a Portfólio, Histórico e clicar no botão de download no canto superior direito. Vou criar um novo relatório clicando no botão verde, selecionar o intervalo de datas do início de 2025 até à data da gravação deste vídeo e
gerar relatório. A XTB disponibiliza este ficheiro em Excel, sobre o qual se pode trabalhar para fazer uma análise ainda mais detalhada. Vê-se então que comprei algumas ações individuais, que vendi em agosto e outubro, e fiz reforços de ETFs investidos no mercado mundial e norte-americano que vendi em fevereiro de 2026. Recordo que podem criar conta pelo primeiro link na descrição. Como sempre, não ganho mais nem menos se o fizerem, a única coisa que acontece é a XTB ficar a saber que vieram do meu lado e que vale a pena continuarem a apoiar a criação de conteúdo neste canal. Olhando para o relatório, dá para reparar que vendo posições mobiliárias com alguma frequência. E há uma razão para isso. Eu olho para as ações e ETFs de duas formas. A primeira é como uma rede de segurança a longo prazo, através de investimentos automáticos no mercado global, para o caso das coisas não correrem como espero na minha vida profissional e garantir que faço o melhor possível para não depender do Estado numa situação de reforma. A segunda forma, e a razão destas vendas, é usar a bolsa, a par de outros instrumentos financeiros, como uma sala de espera para o meu capital. Como o meu foco e a minha grande vantagem competitiva estão no imobiliário, eu aloco temporariamente uma parte do dinheiro disponível a ações e ETFs, um montante completamente separado dos tais reforços automáticos de longo prazo. O objetivo é deixá-lo a render até surgir a oportunidade certa para comprar uma casa. Quando essa oportunidade surge, se precisar de liquidar essas posições, assim o faço. E foi exatamente isso que aconteceu em 2025. Dos 80 mil euros que saíram das minhas contas em 2025, quase metade, 35.245 euros, foram para o imobiliário. E este valor divide-se em duas componentes. A primeira são as despesas associadas ao imóvel que tinha, os custos recorrentes e a conclusão da obra de remodelação do investimento de 2024, que se prolongou para 2025. A minha metade desses custos ficou nos 5.245 euros. A segunda e a maior são 30 mil euros correspondentes à minha parte do sinal de um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento num empreendimento em construção. No total, o CPCV exigiu 15% do valor do imóvel. Agora em 2026 terei de fazer um reforço e o contrato de compra e venda só se realizará em 2027. É um tipo de investimento diferente do habitual que tenho feito até aqui. Até se por detrás desta decisão é acreditar que vai ser insustentável para a maioria das pessoas comprar uma casa nova no centro de Lisboa. Mas vai continuar a haver procura para essa qualidade de vida e construção que terá de escoar para as periferias ou outras zonas específicas. A explicação detalhada deste processo e do racional por detrás da decisão fica para quem está dentro do programa de investimento imobiliário em part-time, no qual se podem inscrever através do segundo link na descrição. Ora, somando os 35.244,50 € dos investimentos imobiliários aos 9.499,89 € dos mobiliários, dá um total de 44.744,39 €. Passando para o lado das despesas, a componente daquelas que classifico como individuais ficou nos 19.900 €. A grande fatia deste bolo são 11.500 € que usei para comprar uma BMW F850 GS. Eu já tinha uma Ghia 310 GS, que foi essencialmente o meu carro de 2021 a 2024, mas queria uma moto com mais potência e que me permitisse fazer viagens mais longas e confortáveis. Apareceu uma oportunidade a um bom preço e avancei. É algo que me dá prazer no dia-a-dia, que me proporciona experiências em família, que me dá mundo e por isso fez sentido. Infelizmente, uns meses depois da compra, ainda nem tinha a carta e a moto estava guardada na garagem. De alguma forma entraram lá, arrebentaram com a direção, cortaram os cabos dos travões e tive um encargo surpresa de mais 1.986,85 €. É a vida. A seguir vêm os restaurantes pagos a título pessoal com 1.788 €. Metade disto são jantares fora em restaurantes com estrela Michelin, que é um hobby que tenho com a Joana e que faz parte das experiências que valorizamos e que nos acrescentam enquanto pessoas. Depois tenho 838 € em educação, 452 € em software, 305 € em roupa, 292 € em saúde, 262 € em entretenimento, 249 € em desporto, 211 € em transporte e outros 1.700 € em despesas diversas. No fundo, tirando a moto, o meu custo de vida pessoal, já com luxos à mistura, rondou os 6.500 €, ou seja, 550 € por mês. Nas conjuntas, o total gasto foi de 31.419 €, dos quais a minha metade corresponde a 15.710 €. A maior categoria são os restaurantes, com 8.284 €, representando 25% do total. A razão para isto é não cozinharmos, passarmos pouco tempo em Portugal e fazermos tipicamente 2 refeições por dia fora, num café e num centro comercial, ou num café e num restaurante. É uma fatia muito significativa do orçamento, mas faz parte da forma como vivemos. A seguir vêm as despesas relacionadas com o nosso carro de 4.184 €. Temos um bom carro. Foi uma compra cara e é uma torneira que não fecha, mas todos os dias olho para ele, ligo e fico feliz pela decisão que tomamos. Ter conforto e ter uma experiência de condução incrível nas vezes em que nos deslocamos, havendo capacidade financeira para o fazer sem comprometer o futuro,
vale 100% a pena para mim. Segue-se o entretenimento, que é essencialmente turismo e mergulho, com 4.042 euros, viagens com 3.036 euros em aviões, comboios e autocarros, supermercado com 2.718 euros, gasolina com 1.996 euros, portagens de estacionamento com 1.647 e mais umas quantas categorias menores. Analisando estes números, entre restaurantes, carro e entretenimento, estão cerca de 60% do total, que são maioritariamente vontades, não necessidades. Este é um ponto que gostava de reforçar. Nós gastamos dinheiro em coisas que gostamos porque acreditamos que, podendo, a vida também deve ser vivida agora, não só daqui a 30 anos. Mas fazemos-lo com consciência, porque a base está a ser assegurada, o futuro está a ser construído em paralelo e as despesas obrigatórias estão sob controle. Todas estas vontades podem ser reduzidas a zero de um dia para o outro, se for preciso. Não estamos a criar amarras que nos façam perder a independência. Outra coisa importante de mencionar, para perceberem como é que esta matemática funciona, é a nossa situação habitacional. Nós não temos casa própria para viver. Passamos pouco tempo em Portugal e quando cá estamos, ficamos em casa de familiares, que é um privilégio de que podemos usufruir, ou em arrendamentos de curta duração, que é uma escolha consciente, porque nos permite ter a nossa capacidade de endividamento inteiramente livre para comprar e vender casas como investimento, em vez de nos comprometermos com uma habitação própria permanente, que neste momento não precisamos. É uma decisão que nos dá flexibilidade e que está em linha com tudo o que descrevi. Viver de forma que nos permita construir o futuro sem sacrificar a liberdade no presente. Lá está, não vamos voltar a ter a energia que temos com 25 anos, nem tão poucas obrigações como temos agora. E é por acreditar nisso que gasto o que gasto, invisto o que invisto e durmo descansado. Se quiserem perceber melhor como é que gerimos as finanças em casal, recomendo que vejam este vídeo a seguir. Espero ter contribuído para vos dar uma perspectiva diferente, não necessariamente para a replicarem, mas para abrir o debate ao facto de não existir uma maneira certa de gerir o dinheiro. Um gosto no vídeo é muito bem-vindo, desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.